Ok. Então, pessoal, a gente continua, então, o nosso capítulo sobre Brasil, então, proclamação da República, né? 15 de novembro de 1889. Você vai lembrar que existiam muitas pessoas descontentes no Brasil. Cara, tinha lá Dom Pedro II e muito descontentamento. A população estava descontente porque pagava muitos impostos, o dinheiro ia para Rio de Janeiro, que era a capital, o dinheiro ia para o Rio de Janeiro e não voltava na forma de benefícios. Mudou de hoje? Se você olhar, o dinheiro vai para Brasília, consome-se muito, os políticos aumentam seus próprios salários, os juízes têm auxílio moradia, não é verdade? Auxílio paletó, contratação de tantas assessores, não é verdade? Que hoje tem também as denúncias de rachadinha, ou seja, contrata-se 6, 7 pessoas ganhando cada uma 10 mil reais. O político, então, pega desses 10 mil reais 8 ou 9 para si, paga 1 ou 2 para aquela pessoa e tem um dinheirão, essa sobrando. Parece que isso é uma política bastante comum em Brasília, né? Tem verba moradia, tem verba alimentação, tem verba comunicação, tem verba gabinete. E esses valores, então, todos ficam em Brasília e não retornam para a população, daí o descontentamento de uma população. E naquela época era quase a mesma coisa. Então a população estava chateada porque pagava impostos e o dinheiro não retornava. Segunda coisa, a população, os grandes proprietários, os grandes fazendeiros, escravistas estavam percebendo que as leis abolicionistas estavam acontecendo e a base de sustentação da economia do país até então era o mundo escravista. Perdendo os escravos, esses grandes proprietários ficariam então sem mão de obra para trabalhar naquele modelo nas suas grandes fazendas, por isso estavam em desavença com Dom Pedro II. Os grandes comerciantes estavam em desavença com Dom Pedro II, porque eles queriam que acabasse com a escravidão e esse processo estava demorando, porque eles precisavam vender. Para vender seu comércio, alguém tem que comprar. Se as pessoas são escravas, elas não conseguem consumir. Então, os comerciantes, uma parte deles queria a abolição, os grandes fazendeiros, uma parte deles não queria a abolição, a população descontente e o exército estava também descontente porque não tinha bons tratamentos, após a Guerra do Paraguai não tiveram ascensão de promoção, não tiveram aumento de salário, então existia muito descontentamento. Quando você tem vários setores descontentes com um presidente, aqui pode acontecer uma queda, alguma movimentação, né? Por exemplo, um impeachment ou até um golpe mesmo, e então os militares fizeram esse golpe acontecer em 15 de novembro de 1889. Quem foi então o responsável, né, por esse golpe foi então aqui nessa imagem. Você vê uma belíssima imagem da proclamação então da nossa República, né, em 1889, 15 de novembro, ok? Então, tivemos como presidente, então, o Marechal Deodoro da Fonseca e tivemos como vice-presidente, então, o Floriano Peixoto, ok? Os dois militares. São marechais. Então, essa primeira época do Brasil, então, quando começa como república, nessa primeira época são chamados de governo das espadas, porque são marechais que estão acontecendo aí, ok? Governo das espadas. Então, Marechal Deodoro da Fonseca, ele vai administrar de 1889 uma administração provisória até que o Brasil se regule, né? Então, 89, 90, 91, vai acontecer então as eleições, obviamente indiretas, e o Congresso empossa o Marechal Deodoro da Fonseca, que tinha uma grande respeitabilidade militar, né? E como vice entrou então o Floriano Peixoto. Então nós tivemos uma porção de 1889 até 1991, que foi então aí um governo provisório. Essa é a chamada Primeira República. A Primeira República ela vai então até 1930. E ela é dividida em duas porções. Primeira República, a República das Espadas, quando tem então os marechais no poder, e depois então os governos civis, que comumente se chama então de o governo então dos
do café com leite, né? O governo do café com leite, ok? Então, nesse primeiro momento, nós temos então aqui, né, voltando à nossa imagem, temos então aqui o presidente então Floriano Peixoto, né, o presidente Deodoro da Fonseca, ou Marechal Deodoro da Fonseca, e nós temos aqui então o Floriano Peixoto, ok? Tem um dado bastante curioso que é a Constituição de 1891, ela vai dizer o seguinte, a primeira Constituição, que vai ser então presidencialismo, separação do Estado e da Igreja, né? O Brasil seria um país laico, então começa aqui a desenhar a quantidade de ministros, a quantidade de deputados, de senadores e assim por diante. A Constituição, ela começa a ser construída nesse momento. E existia um artigo chamado 42. Esse artigo dizia o seguinte, se esses presidentes, eles então ficariam 4 anos no poder. Então, olha só, o presidente vai ficar 4 anos no poder, muito bem, vai ficar então assim, né? 4 anos no poder. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e quarto ano. Beleza. Hoje, como é que é esse negócio? Quando nós vamos dividir em 2 partes. Se aqui nós temos o presidente e aqui nós temos o vice, né? Repara o seguinte que se eles estão no primeiro momento do governo, né? Aqui nós temos o presidente, aqui nós temos o vice então. No primeiro momento de governo, né? Se hoje, né? Se o presidente for acusado de alguma corrupção, quem assume é o vice, nesses 2 primeiros anos, ok? Se o vice também for acusado de corrupção, então o presidente dos deputados, né, ele então assume o poder e é feito uma eleição e a população toda, né, então vai escolher um novo presidente para fechar o governo até lá. Então vai fazer o chamado governo tampão. Muito bem. Se esses presidentes estão no segundo mandato aqui, ó, sai o presidente, né, beleza, o vice vai assumir até o final. Se sair o vice também, né, por impeachment, alguma coisa assim, então, se sair nesses 2 momentos aqui, o Congresso Nacional, então, hoje em dia, lá em Brasília, né, então, o Congresso Nacional, os deputados e senadores é que vão escolher, então, de forma indireta, um novo presidente. Isso acontece hoje, atualmente. Lá no passado, como é que funcionava, então, na Primeira República? Houve, então, um artigo chamado de 42. Se o presidente ou o vice-presidente saíssem aqui nos 2 primeiros anos, se eles saíssem nos 2 primeiros anos, não teria, tem que se chamar uma nova eleição. Se os 2 saírem aqui, tem que chamar então uma nova eleição. Beleza, o que acontece então, não poderia assumir um vice, tem que chamar então uma nova eleição para a coisa aí. Beleza, então, o presidente Deodoro, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele então sai durante o seu primeiro ano de mandato. Então, acusação de corrupção, a população, ela anteriormente vinha com um processo autoritário de Dom Pedro II, Dom Pedro I, etc. Não queria mais isso, a população queria uma democracia e o Marechal Deodoro da Fonseca atuava de forma então bastante contundente, de forma não democrática, foi acusado de corrupção, ele então fechou o Congresso Nacional, atuou então como um ditador. Quando ele fechou o Congresso, ele perdeu a governabilidade do Brasil e aí então, para que não desse uma guerra no país, ele renuncia. No primeiro ano, Deodoro renuncia. Quem vai assumir é o vice-presidente, mas o vice-presidente, segundo o artigo 42, tem que chamar novas eleições. E o vice-presidente, né, que era então o Floriano Peixoto, falou assim, ó, não vou chamar novas eleições, eu vou ficar até o final. Porque ele sabia, né, que foi feito toda uma articulação para que ele acreditava, né, para que ele saísse e o poder sairia da mão do exército e quem era um candidato provável era da Marinha, o chamado Custódio de Mello. Então ele vai ficar até o final. A ideia era consolidar o Brasil
para que não voltasse a um processo de monarquia. Existiam movimentos para que voltasse a monarquia do Brasil, mas então os governos das espadas vão consagrar então a chamada república no Brasil, ok? Muito bem. Então, na nossa explanação, nós sabemos então que existia um artigo chamado 42 que dizia que qualquer um deles, se saísse durante os 2 primeiros anos, teria que se chamar novas eleições. O Marechal Deodoro da Fonseca, presidente, ele então se demite, né? Ele sai do governo. O Floriano Peixoto deveria então assumir o poder e chamar novas eleições e não o fez. Ele ficou até o final do mandato. Isso gerou então uma das guerras chamada então a Revolução Federalista lá no Rio Grande do Sul, ok? Essa revolução aconteceu de 1893 até 1895. E o que foi essa Revolução Federalista? Olha só que interessante, o Rio Grande do Sul, então, estava descontente, né? Descontente, então, com o governo centralizador, né? Então, estava descontente com o governo, assim como as demais ex-províncias. No passado, os estados, hoje em dia, os chamados estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, né, Paraná e assim por diante, hoje em dia se chama de estados. Antes de Dom Pedro era chamado então de províncias. Quando acontece a República, a primeira Constituição, então muda-se esses termos, né? E aí nós temos então aí a chamada, as províncias. As províncias passam a ser então estados, ok? Então, Rio Grande do Sul vai ser onde explode então a chamada Revolta Federalista. Por quê? Lá no Rio Grande do Sul, anteriormente, quem mandava no poder era cargos indicados, né? E agora a população podia então escolher sobre os políticos que poderiam então mandar no Rio Grande do Sul. E tinha 2 partidos políticos, né? Os republicanos e os federalistas no Rio Grande do Sul. Os federalistas, vou colocar aqui no quadro para a gente, né? Os federalistas, eles tinham um grande apoio dos grandes produtores rurais lá, né? Então nós temos aqui os federalistas, muito bem, e os republicanos, ok? Então os federalistas, eles tinham então um grande apoio dos grandes proprietários de gado, né? Do interior do Rio Grande do Sul. Então vou botar aqui um boi, ok? Muito bem. E os republicanos, eles então tinham um grande apoio dos grandes comerciantes, ok? Os republicanos defendiam modernização, defendiam estrada de trem, defendiam então grandes comércios, né? Então o que acontece? Os federalistas e os republicanos brigavam pelo poder na região sul. E a população escolheu então apoiar os republicanos. Os republicanos ganharam as eleições. Então, quando os republicanos ganharam as eleições, quem não gostou foram os federalistas, e aqui começou então uma guerra. Os federalistas atacaram os republicanos. E aí então aconteceu uma guerra civil no Rio Grande do Sul, né? Então, 1893, acontece então uma poderosa guerra civil no Rio Grande do Sul. Os federalistas contra os republicanos, a Revolução Federalista. Muito bem. Qual seria a ideia democrática? Os republicanos ganharam, tem que esperar 4 anos e depois então fazer novas eleições e vai se discutir na política para ver quem é que ganha. Só que não foi o que aconteceu, os federalistas não gostaram de perder e aí então vão para as vias de fato e dá uma guerra civil no Rio Grande do Sul. Muito bem, o Floriano Peixoto estava começando o Brasil. E ele era chamado Marechal das Espadas, né? Marechal das Espadas. Floriano Peixoto, então, tem que resolver essa questão. E aí, então, quem é que atacou? Os federalistas atacaram os republicanos. E não houve um processo democrático como se esperava haver, né? Então, Floriano Peixoto coloca todo o exército contra os federalistas. Muito bem. Os federalistas, então, agora são perseguidos pelos militares. Os federalistas, então, são caçados agora, o Marechal de Ferro, né, o Marechal das Espadas, o governo de Ferro. Então, o que acontece? Os federalistas líderes fogem.
Líderes fogem para onde? Fogem para a ilha de Santa Catarina. Olha só que interessante, temos aqui então a ilha de Santa Catarina, bem nessa porção aqui, né? Nós temos então o Rio Grande do Sul, os federalistas fogem e vêm aqui então para o Rio Grande do Sul, muito bem, para Santa Catarina, a ilha de Santa Catarina. A ilha de Santa Catarina, ela estava ocupada então por um grupo também de revolucionários. Que revolucionários são esses, né? Assim como no Rio Grande do Sul existia lá o Partido Republicano e o Federalista brigando pelo poder, lá no Rio de Janeiro, a Marinha, sob o comando então de Custódio de Melo, não aprovava que o Floriano Peixoto ficasse no poder, porque tinha que respeitar o artigo 42. Como o Floriano Peixoto falou que não sairia do poder, começou uma guerra entre a Marinha e o Exército, né? A Marinha bombardeou o Rio de Janeiro e o Exército respondeu com grande força. Então, os navios de combate, 3 navios que estavam sob o comando então de Custódio de Melo, precisam de bases para poder se organizar e lutar contra o presidente Floriano Peixoto e derrubá-lo do poder. Ok? Então, novamente, vamos voltar para o nosso mapa aqui, ó. Então, lá no Rio de Janeiro, então, Custódio de Melo, comandante das forças de mar, né, da Marinha, então, ele vem com os navios para Santa Catarina e para fazer de Santa Catarina aqui uma área, da ilha de Santa Catarina, né, uma área revolucionária contra o presidente, então, Floriano Peixoto. Naquela época, Florianópolis não se chamava Florianópolis, se chamava então de Nossa Senhora do Desterro. Nossa Senhora do Desterro, muito bem. Então agora os revoltosos da Marinha, né, a revolta da Marinha, eles estão aqui na ilha de Santa Catarina, na cidade de Nossa Senhora do Desterro, e fazem um movimento contrário ao Floriano. Muito bem, nesse momento recebem soldados aqui, ó, recebem guerreiros então do Rio Grande do Sul, federalistas que estão agora buscando então apoio, né, para lutar contra o presidente do país que eles consideram como ilegal. Claro que quando esse movimento revolucionário do Rio Grande do Sul e mais do Rio de Janeiro se juntam aqui na ilha de Santa Catarina, simplesmente Floriano Peixoto faz o quê? Floriano Peixoto, então, manda Moreira César, que cerca a ilha de Santa Catarina e prende esses revoltosos e os prende em navios, nas construções e há fuzilamentos, há mortes na ilha de Anhatumirim. Dizem que muitas pessoas foram mortas, mas não se sabe exatamente o número certo, né? O fato é que líderes importantes foram mortos e na ilha de Anhatumirim, fuzilados, né? Isso faz com que haja uma revolta muito grande em Santa Catarina. Uma parte apoiava o Floriano Peixoto, outra parte desapoiava, mas a ilha de Santa Catarina, Nossa Senhora do Desterro, acaba mudando de nome, né? Nossa Senhora do Desterro passa a ser Florianópolis. Florianópolis é uma homenagem a Floriano Peixoto, né? Então, Florianópolis, cidade de Floriano, em homenagem a ele ter acabado com as revoluções, com os revoltosos que estavam na ilha de Santa Catarina, né? Barão de Batovi foi um dos personagens que foram mortos na ilha de Santa Catarina. E aí finda o governo, então, do Deodoro da Fonseca, e a partir daí nós teremos, então, os governos, por exemplo, dos governos civis no Brasil, né? Os governos civis, então, até 1930, quando Getúlio Vargas assumiu o poder. Nós temos, então, aqui, ó, os 2 primeiros presidentes, né? Deodoro da Fonseca. Nós temos aqui Floriano Peixoto, que são, então, os presidentes da República, né? Da República, então, das Espadas. Depois nós temos, então, Prudente de Moraes. Foi no governo de Prudente de Moraes que aconteceu, então, a Revolução na Bahia, né? A Guerra de Canudos. Nós temos, então, Campos Sales,
Rodrigues Alves foi um presidente de grande relevância para o Brasil, porque durante o governo de Rodrigues Alves é que foi feita a higienização do Rio de Janeiro, alteração dos esgotos, alteração da cidade, limpeza da cidade, porque existia muitas doenças no Rio de Janeiro, né? Afonso Pena, temos então Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz. Lembra aqui, Venceslau Braz assumiu o poder em 1914, 1918, justamente na época então da Primeira Guerra Mundial, né? Delfim Moreira, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes, Washington Luiz. Todos esses governos aqui são então referentes ao governo então do chamado o governo do café com leite, né? Café com leite por quê? A grande força política e econômica do Brasil estava em São Paulo e também em Minas Gerais, São Paulo e Minas Gerais. Então, São Paulo era produtora de café e Minas Gerais produtora também de café. Só que, porque a grande força era essa naquela época, mas além de café também Minas Gerais se destacava com a produção de gado. Então ficou assim, café com leite, né? Então, não é que o presidente fosse de Minas Gerais ou fosse de São Paulo. A força do partido político estava aí. E foi uma das épocas de maior corrupção da política brasileira, porque foi feita uma política dos governadores, né? A partir do governo, então, de Campos Salles, né? Campos Salles, é que aconteceu, então, essa época da política dos governadores, né? O patriarcado, ou seja, eu ajudo a votar em você e você traz todo o benefício para mim. Então foi uma época de grandes convulsões políticas e a gente continua então esse assunto na nossa próxima aula. Ok, pessoal? É isso aí, grande abraço, ficamos por aqui nesse momento. É isso aí.